Boa noite, pessoal. Começando mais uma live, nossa 12ª desde que a gente começou aí por conta da pandemia do coronavírus. Agora no estúdio improvisado aqui na Space Moon. Agradecer nosso engajamento muito forte que teve na nossa última live. Agradecer a Maíra também, teve muito retorno aí que o pessoal mandou mensagem. E fico muito feliz aí de tudo que a gente tem entregado de conteúdo, tem dado muito retorno também. E vou receber hoje aqui um amigo de longa data, o Alessandro Lopes, arquiteto. Já vi aqui que você já entrou, Ale. Pede aí para entrar com a gente aqui, que eu já te autorizo. Para quem não sabe, o Alessandro é arquiteto aqui de Santos. Vou contar até quando ele entrar, mas tem uma... Só que fazer live que eu conheço há mais tempo. Tá entrando aqui. E Oi, aí, Ale, tudo Edu. bom? Me ouve bem? Tô ouvindo bem, sim. Tá, legal. Cara, primeiro eu queria agradecer você ter aceito o convite, ter se disponibilizado a estar com a gente aqui hoje, compartilhando aí teu conhecimento, e teu tempo, né, com a gente. Hoje é um bem cada vez mais precioso que a gente tem, então te agradecer por você ter topado aqui estar com a gente e compartilhar um pouco do teu conteúdo também. Obrigado pelo convite, Edu. Você sabe que é um assunto que eu gosto particularmente e acho que é um meio aí que eu e você defendemos, né? Essa questão da tecnologia e caminhos que ela pode auxiliar, né? E juntar ela com a arquitetura vai ser bem legal. Legal. Para quem não sabe, quem está chegando agora, uma coisa aí, uma coisa a mais. Eu e o Alessandro, a gente já se conhece de muitos anos, trabalhou com a minha mãe, né? Então, é uma pessoa muito especial aí tá falando com você hoje. Agora, como empresários, como pessoas que estão mudando aí, tentando mudar, contribuir cada vez mais para a nossa cidade. Então, para mim, tem um prazer especial estar te recebendo, Ale. Não, vai ser muito bom. Vai ser ótimo esse bate-papo. Legal. E o tema que a gente trouxe, né, principalmente, é um tema que tá muito em voga ultimamente, tem cada vez ficado mais popular e a conta a questão do coronavírus vem aí para provar essa necessidade de cidades mais inteligentes, mais humanas, né? Então, a proposta aqui hoje é a gente poder falar como que a cidade pode ficar mais acessível, pode ficar melhor para a sua população, né? E pensar isso com formas inteligentes, com tecnologia, mas sem também esquecer do lado sustentável humano, né, Ale? Exatamente. É assim, eu acho que todo mundo, sem ter percebido de bate-pronto, conseguiu superar boa parte dessa situação pandêmica exatamente por conta da tecnologia. Sim, Né? Tá aí a quantidade de aplicativos que a gente tem, tá aí mobilidade, enfim, internet, o pessoal, você vê aí hoje nas redes sociais, o pessoal comemorando de forma remota aniversário, ou seja, reaprendendo a conviver com a tecnologia, claro, uma situação imposta, mas ela acho que serviu para mostrar realmente a importância e que ela não é passageira, né? Ela veio legal, para somar. com certeza. E Ale, para quem está chegando agora, estou vendo que está bastante gente entrando, queria que você se apresentasse, né? Falei bem rapidamente aqui de você, mas pudesse passar também um pouco a vivência que você já teve, enquadrar aí até chegar, né, na tua tese também de mestrado. Então, conta pra gente aí como é essa tua trajetória até chegar no que você tem feito hoje em dia. Bom, vamos lá. Bom, eu sou arquiteto, sempre gostei de tecnologia, inovação, dado que pelo próprio software da arquitetura eu mexo em AutoCAD desde 94. Até deve ter gente subindo aí que não era nem nascido, mas eu aprendi ele numa versão de DOS, enfim, vim evoluindo. E a tecnologia sempre esteve presente nos meus dias e na minha vida. Sempre gostei, sempre fui um apaixonado por isso. Com a arquitetura e com os trabalhos, sempre tive trabalhando com maquetaria eletrônica, enfim, ela sempre conjugou dessa forma. E nesses últimos 20 anos como docente, né, e nesses últimos 5 como docente universitário, tive a oportunidade agora, junto à Unisantos, de fazer um mestrado profissional e deram, né, aceitaram essa proposta, até por conta de tudo, né? A cidade já está caminhando para isso, o Santos já tem prêmio de inteligência na questão de meio ambiente,
tem criativa em cinema. Então, tudo isso acabou configurando de uma forma bem interessante, bem prazerosa, e casou com o que eu gostaria de escrever. Então, hoje, eu estou dissertando, né? Comecei a dissertar exatamente sobre as cidades inteligentes, rumos que tantos podem vir a tomar, né? Até pouco tempo atrás, né? Acho que uma semana, 2 semanas, eu fiz um bate-papo até com o Ronald, que eu vi que está aí já pendurado aí na nossa live também, e a gente pode debater essa questão do poder público com a tecnologia e realmente ver, eu acho assim, é um jeito, é um momento certo de a gente debater as cidades, entendeu? Claro, trazendo o que a tecnologia pode agregar, mas acho que é um jeito de a gente repensar essa vida urbana, né? Eu acho que chegou esse momento. Eu acho que se a gente filosofar um pouquinho, né? Se a gente andar um pouquinho para trás, o homem sempre quis isso, né? Tá aí desenho dos Jetsons, a gente pode vir dali. O homem sempre quis ter uma vida e a tecnologia a seu favor para que ele pudesse ter uma vida melhor ou mais cômoda, né? Legal, então, com certeza. Acho que o mundo é esse, acho que cabe esse debate e outros realmente de pensar uma cidade mais inteligente como um todo, e com o apoio da tecnologia. Legal, eu queria agradecer a presença aqui na nossa audiência do Ronald, né, secretário de obras da nossa cidade. Vem engrandecer aí. O papo de vocês foi muito bacana, foi um dos espectadores, e dali a gente tirou vários temas que a gente pode trabalhar para conversar hoje, também numa versão, né, como as startups estão olhando, já que a gente aqui na Space Moon tem essa vivência do dia a dia com as startups, mais conectada com a tecnologia, com inovação, trazendo um pouco, né, até do que você conversou, e aí entra um pouco a questão do setor público, fundamental para que de fato as Smart Cities se consolidem. E você que tem essa vivência docente, de mercado, e também esse olhar crítico de um arquiteto urbanista, né, que acaba sendo fundamental para pensar nisso. E até pegando o gancho dessa questão do urbanismo, né, um dos temas que vocês discutiram muito foi de não se pensar, de repente, não como algo no centro, isolado, né, mas como algo integrado, né? Então, o Santos tem diversos modais. Fala um pouco, aí, principalmente na questão de mobilidade, de conexão entre se falar, né? Como é que você vê essa questão das Smart Cities? O que de fato é palpável da gente pensar, né? Porque a gente falou dos Jetsons, tem coisas, né? Tem drones autônomos que a gente vê lá em Dubai, já está acontecendo isso. Já tá. E a gente sabe que existe um gap, né? Mas é um gap que a gente consegue também avançar algumas coisas. Traz de formas também assim, palpáveis. O que você vê de possibilidades? Como a gente consegue, de fato, fazer essa integração? E a importância de ser algo conectado, né? Não apenas uma célula, um bairro, mas que, de fato, cidades, regiões, estados, país, né? É que assim, uma das coisas que a gente critica muito, né, é que infelizmente Smart City, ou cidade inteligente, virou marca, virou franquia, né? Hoje as pessoas criam células com cabeça inteligente, tem vários núcleos, tanto aqui no país tem, só que o grande problema é o seguinte, como toda tecnologia, uma das preocupações pode ficar obsoleta. Então, o que pode acontecer com essas pequenas células se elas não forem pensadas da forma correta e só forem norteadas pela tecnologia? Você vai ter assim, olha, eu moro na cidade X, só que ela foi criada em 2020 e a tecnologia é essa. Então, o sistema de coleta de lixo é um sistema arcaico para 2030, 2040, 2050. Né? Porque você vai ter gastos de remodelar esse sistema de tecnologia mesmo, né? A tecnologia não é só a questão de você produzir um software, produzir um aplicativo. Ela envolve toda eu gosto do termo que vocês usam, um ecossistema, né? Que não dá para isolar. E quando a gente traz isso para a cidade, por isso que até quando a gente sugeriu, né, a gente estava debatendo como é que poderia se chamar isso, foi uma das coisas que eu até conversei com o Ronald. Hoje, o Brasil e o mundo já entende que cidade inteligente não anda sozinho. Ela realmente depende do ser humano. Então, ela pega o princípio da cidade sustentável
e hoje a cidade é pensando uma cidade humana, ou seja, o ser humano volta a ser o eixo da cidade. Ele não é uma preocupação da cidade, né? Então, assim, o que as startups, enfim, as empresas de tecnologias podem auxiliar e não simplesmente impor? Eu vejo, por exemplo, eu não sei se é só Santos, mas enfim, existe um app, vou até fazer propaganda dele aqui, que é o Movit, né? Que é o de transporte urbano, né? De ônibus e tal. Funciona. A base de dados dele, o mapa dele é mais atual do que a base cartográfica da cidade, para você ter uma ideia. Tá? Até por conta dessa gestão. E é uma das coisas que as startups, essas empresas têm, que muitos poderes públicos não têm. Esse acesso mais inteligente e mais rápido a esses bancos de dados. Às vezes um órgão público demora um pouco mais para dar alguma resposta, exatamente porque não tem esse acesso. E você, conhecedor de startup, acelerador, sabe muito bem que o grau de pesquisa, quando eu me preocupo em fazer um aplicativo para mobilidade urbana ou para qualquer outra coisa, eu vou atualizar tudo. Vou atualizar a base de dados, vou atualizar mapa, enfim, o que eu precisar para aquela situação. E falando do Movit, é isso. Então, hoje eu consigo saber, não preciso mais sair correndo atrás do ônibus, através da minha mão, eu sei que horas que o ônibus vai passar em tal ponto, em que distância que ele está. Qual é a minha crítica? Né? Eu acho que esses aplicativos que são públicos, né, de facilitação ao serviço público, eles deviam caminhar com uma característica mais de internet livre, que nem o WhatsApp tem hoje. Hoje você contrata um plano de internet, ele já nem te cobra para trocar mensagem pelo aplicativo. Porque imagina, que é uma das coisas que a gente defende, eu defendo muito, bati com o Ron, defendo com a minha orientadora, imagina esse cara que está lá na periferia, que ele tem uma internet pré-paga, precária, e o cara ainda tem que usar esses dados dele para acessar um aplicativo, para ver que horas que o ônibus ou a condução, a melhor solução chega para ele. Uhum. Entendeu? Então, não dá. Entre guardar essa internet para uma coisa, não que o transporte não seja útil, mas ele tem outras necessidades. É a questão do acesso, né? É o acesso. A ferramenta já está aí. Hoje, o Brasil, e acredito que Santos reflete nisso também, a gente já tem aparelhos celulares em todo mundo. Você sabe que eu dou aula na escola pública, né? No Centro Paula Souza. E essa questão de vida remota, de aula remota, a gente se deparou muito com essa questão dos alunos que têm o acesso à internet e muitas vezes só pelo celular, não tem computador em casa, tem acesso pelo celular, e o consumo de dados é absurdo, né? Não houve o pensamento. Então, eu até comentei com o Ronald, e acho que você pode endossar o que eu vou falar agora. A Revolução Industrial, esse acontecimento da questão de informática, de tecnologia, de inovação, ele é agressor, porque ele não mede se a pessoa tem dinheiro ou não, ela não mede se a pessoa... Eu posso ser super pós-graduado, influente, e ser um analfabeto totalmente digital. Ela exclui, ela é sem dó. A pessoa pode ter toda a formação do mundo e ela fica realmente fora desse mundo, né? Fora desse mundo. Não só pela questão da evolução, muita gente acha que é difícil, mas você ao mesmo tempo pega uma criança que entende essa questão de uma comunicação intuitiva, né? Que a tecnologia favorece, mas o idoso não tem essa cabeça intuitiva que a tecnologia pede. Então, acho que assim, acho que já chegou, a gente já tem aí mais de 10 anos de tecnologia acontecendo, a gente já tem ensaios e debates acontecendo mundialmente e regionalmente. As startups já são uma realidade, tanto que já usam, você já deve ter ouvido falar, que eles usam o termo de startup, que é realmente a cidade junto com as startups, ela é o pilar dessa transformação. Então, acho que agora é hora de, como eu gosto de brincar com o futebol, baixar a bola, fazer essa equipe multidisciplinar e começar a debater como democratizar isso, como fazer isso
chegar de uma forma mais fácil a todos, né? Sim. O Ronald está colocando aqui coisas que a gente comentou, pode ir. Da discussão digital. Não, a questão de, bem pegando o gancho do que o Ronald falou, eu estive em novembro, eu fui a Portugal, eu estive no Web Summit, né? E a abertura do evento, né? Primeiro foi o Edward Snowden, depois foi falando sobre o 5G, né? Foi algo que foi um dos maiores impactos, foi a apresentação sobre o 5G e essa perspectiva de o quanto isso reflete de mudar totalmente o dia a dia das pessoas. Isso porque ainda não se falava ainda, apesar de já ter tido alguns casos na época na China, não se falava ainda de coronavírus em novembro, né? E já se falava muito dessa questão do 5G e a transformação que causaria. Quando a gente vem aqui para o Brasil, né? Eu sempre gosto de observar esse gap, né? Essa diferença, esse grau que existe entre nós e eles, porque a gente em muitos lugares não existe nem o 3G, né? Quanto mais o 4 ou o 5G. Então, esse ponto que vocês falaram da questão da exclusão digital, de não ter acesso, é algo muito preocupante, é algo que pode ser, de repente, o carro-chefe, né? Eu acho que o pontapé inicial para se pensar em Smart Cities, com certeza, é ter uma internet liberada para todo mundo, né? E você dar acesso, né? Você dar acesso porque não é só a internet, né? Quando você dá acesso à internet, você dá acesso a muitas coisas. A capacitação, a oportunidade de trabalhos, e aqui decorreu um monte de coisas que hoje a gente, né, antigamente talvez mais os jovens, hoje em dia todo mundo já entendeu o poder do que a tecnologia pode fazer pela gente, né? E a gente estava conversando o que teria sido essa pandemia há 15, 20 anos atrás e o que está sendo agora, a tecnologia nos aproximou dos nossos familiares, né? Às vezes você tem mais contato do que antes. Então, eu acho que, de fato, o coronavírus vem para trazer um nivelamento do que vai acontecer para frente. Acho que agora todo mundo entendeu que a tecnologia não é mais uma alternativa. E eu gosto sempre de falar, e eu vi que vocês falaram na live também, as pessoas botam muito peso na tecnologia, acham que ela é o fim. Na verdade, a tecnologia é meio, né? É o meio para que a gente possa fazer com escala tudo aquilo que a gente já fazia ou fazer melhor, né? Então, acho que, de fato, para a gente pensar em tecnologia, para o uso dessa tecnologia, primeiro a gente, principalmente pensando em Santos, a gente precisa pensar nessa base, né? O que é base para a tecnologia? E conexão é fundamental, né? E eu espero, eu nem quero que a gente fique também tão preso nisso, porque isso é algo que já deveria, né, ser algo que já deveria estar até mais superado, né? A gente tem o privilégio de morar numa região nobre da cidade, então temos nossos celulares, nossos planos de dados, então acaba que, principalmente, e eu tenho certeza que praticamente todo mundo que está assistindo aqui imagina que isso é uma realidade distante, né? Tipo, como assim não tem internet? Mas, infelizmente, né, a gente ainda existe isso. Então, não podemos instalar, mas também pensar também em coisas mais futuristas também, né? Porque sabe o que eu percebi? Eu te conto um caso bem rapidinho, até para todo mundo que está aí junto. A hora que eu comecei a dar aula remota, ou seja, efetivamente, aquele aluno que se deslocava para ir a uma unidade educacional, ele começou a ficar em casa, ok? Esse é o princípio. Eu, como professor, comecei a ser visto pelo pai, pela mãe. Ou seja, o pai e a mãe, que às vezes não tiveram acesso a isso, dependendo dessa situação desse aluno, começaram a entender que a educação, a cultura, estava ali, na tela do celular dele, em tempo real. Então, começa a abrir um debate realmente disso. Como é que por que a gente não pensa como levar essa cultura? É fácil reclamar de um canal de televisão, reclamar de alguma coisa do tipo, mas hoje, por conta de uma situação imposta, os pais pararam, às vezes, naquele horário da aula do filho, e hoje você não dá mais aula só para o filho. Quando você percebe, tem pai, tem mãe, tem cachorro, tem irmão, todo mundo assistindo aquele conteúdo que você está passando. Então, assim, o que eu vejo que falta, ia te dando um gancho exatamente das startups, e aí eu peço para você completar mesmo. Hoje a gente tem várias cidades no mundo, e uma delas que eu acho que é a mais próxima de característica para Santos caminhar é São Francisco, né? São Francisco, hoje, as startups auxiliam a governança
gigantescamente, né? Não sei os índices, mas eu sei que é uma das cidades que tem o maior apoio entre a iniciativa das startups junto ao poder público e atender exatamente essas demandas, de não só de criação de aplicativo, porque se eu falo para você, vamos criar um aplicativo para construção civil, a primeira coisa que algum aluno vai criar é uma planilha para reduzir custo, é um negócio para fazer orçamento, e não é isso. Tem outras áreas, tem outras definições que a própria civil utiliza, tá? E, ao mesmo tempo, como a gente estava conversando um pouco antes, você vê algumas dessas pontas, vou até aproveitar, tem um amigo meu, o Peter, que entrou agora, tá? O Peter, ele trabalha na Movile, até quero que vocês se conheçam depois. Legal. Tá? Você vê o que aconteceu com a questão na hora que falaram, agora é tudo por delivery. Todas as empresas daqui, principalmente Santos, os quiosques, vamos fazer a coisa mais simples, os quiosques da praia buscaram uma alternativa de plataforma. E foram diretamente para qual? Entre todos os aplicativos que a gente tem em plataforma, eles vieram o iFood, porque é o que tem melhor propaganda, melhor divulgação. Deu pau! Deu pau! Ou seja, nem a empresa de tecnologia talvez não esperasse receber tanta demanda. Caixa econômica. Vamos liberar auxílio. Deu pau no sistema. Não esperou tanta demanda. Então, assim, a tecnologia é frágil, ela é importante, como você falou, ela tem que andar junto, ela é um meio. E isso se reflete na história das cidades. Você pega uma cronologia, a tecnologia ela vem trazer e falando, não, olha, você precisa disso para a cidade, precisa disso para a cidade, precisa disso para a cidade. E esqueceu que esse humano não sabe viver com essa tecnologia. Você não preparou esse povo para viver usando essa tecnologia. Então, a gente está carente. Estamos navegando, não sabemos o destino, tivemos uma situação que fez o povo refletir que realmente era importante, ajudou, porque se você se colocar, como você mesmo lembrou, há 30 anos atrás, o isolamento ia ser muito mais cruel. Sim. Então, assim, eu acho que cabe, e peço para você isso, como é que a gente consegue fazer esses jovens que vão, né? Normalmente as startups são criadas por jovens. Como é que a gente consegue esse link, Edu, de fazer eles entenderem que montar uma startup é uma coisa legal, que montar uma startup com cabeça pensada para a cidade é legal. Claro que pensar num aplicativo de comida é legal, mas o que mais? Mobilidade? O que me falta? Acho que falta esse link de consciência, né, entre eles. Sim. Tá legal porque tem bastante gente tá interagindo, tá perguntando. Luciano também, mandar um abraço pro Luciano, também nosso parceiro também. Ale, no final das contas, você chegou a falar essa palavra lá no começo e tudo que você tem falado tem me remetido muito à questão do ecossistema, né? A Space Moon, ela surge muito nessa linha de unir essas pontas, né? E aí eu falando muito mais no quesito inovação, startup, a gente trabalhando num mercado ainda muito incipiente, né? Começamos aí final de 2017 para 2018, entendendo isso tudo e crescendo muito rápido, né? Então, num outro ponto que você falou, você também falou muito, quando você cita da parte humana, é de botar a pessoa no centro, né? E trabalhar em volta. A startup tem muito esse conceito, né? Então, para quem, o público, principalmente do Ale que está chegando aí, a startup ela tem um conceito de validação muito forte. Então, ela não gasta dinheiro antes de saber que aquilo existe público, uma persona que pagaria para ter aquele serviço. Então, a startup faz toda uma jornada de aprendizado, né? Eu acho que a palavra aprendizado, tem algumas pessoas que até citaram a questão de aprendizado aqui. O que eu vejo que as startups cada vez mais têm de ser fundamentado, isso é o aprendizado contínuo, né? E constante. Você nunca parou de aprender. Então, eu me formo aos 25 anos. Eu encerrei... O pessoal falava muito isso, né? Eu encerrei meus estudos aos 28, aos 25.
O learning continuous, né, que o pessoal tem falado lá fora, né, não dá para você parar de não encerrar o seu aprendizado. E isso a startup aprendeu muito bem e ela economiza muito dinheiro, ela faz muito pensando já no cliente. E quando a gente pensa em cidades inteligentes, né, a gente tira a figura cliente para botar o cidadão, né? Então, Exatamente. pensar de alguma forma, e o cidadão não tem uma necessidade só de mobilidade, ou só de uma energia mais limpa, ou só de uma cidade mais segura. Ele tem uma gama de necessidades, né? E quando a gente pensa em cidades inteligentes, é justamente isso, né? É você predizer, né? E eu gosto muito dessa palavra, que não é prever. As máquinas não conseguem prever, mas elas conseguem predizer o que pode acontecer baseado em dados passados. Então, quando a gente começa a falar de machine learning e uma série de tecnologias que estão aí, as máquinas elas começam agora, né? Então, se a gente falar o começo da tecnologia é muito lá atrás, né? Desde Revolução Industrial, sim. e tudo mais. E agora a gente começa pelos primeiros anos aí que a gente começa a pensar que as máquinas conseguem predizer coisas que antes apenas humanos faziam. E isso, de fato, cria uma exponencialidade de crescimento muito grande, né? E o que eu gosto muito de fazer o comparativo para a questão do corona, né? Quem está acompanhando pela primeira vez a live, a gente não cita muito a questão do corona, porque a gente gosta muito de ver as oportunidades, né? O copo meio cheio. Mas a gente também não pode fechar os olhos e esquecer de tudo que está acontecendo, né? É simplesmente tentar, o empreendedorismo tem aquele negócio daquele eterno otimista, né? Então, tentar pegar essa gama de oportunidades que estão acontecendo devido a crises, devido a traumas, e transformar em coisas boas que perdurem por gerações, né? E eu acho que a gente tem um momento único de fato, fazer coisas de impacto. E eu vejo que as Smart Cities e Santos tem tudo para ser uma cidade de destaque, né? E aí foi legal que você comparou a questão do Vale do Silício, né? E quando a gente fala disso, a gente recebe críticas, né? Eu já recebi algumas críticas quando a gente bota esse panorama, e eu gosto também de resguardar algumas diferenças, né? Claro. Quando a gente fala de Vale do Silício, gente, para dar a ideia de polo de inovação. Por que polo de inovação? Porque é algo que é múltiplo, né? É multiplataforma, multidisciplinar, é multiatores, né? Os stakeholders da inovação. Você não adianta você pensar só em setor público, só em setor privado, só em educacional, só em empreendedor, é tudo, né? É um ecossistema vivo, né? E a Space Moon, aí eu posso falar um pouco do nosso trabalho, fazer esse ecossistema, ser um azeitamento desse ecossistema, ser a engrenagem que de fato conecta. Por isso que hoje em dia a gente nem fala mais que a gente é uma aceleradora, coworking, nada disso, a gente se porta como um hub de inovação, porque as oportunidades, as necessidades, os desejos, os investimentos, as empresas, todas estão convergindo para algo. Elas ainda não sabem muito bem o que, mas a tecnologia tem feito com que elas consigam perdurar, né? E uma coisa que eu falo muito esqueça o que você faz, né? O que você entrega e o porquê você faz, o porquê você entrega, né? As empresas é uma coisa muito mais profunda. Quando você não entrega um carro, não entrega o motor, ele entrega o deslocamento. E o deslocamento não necessariamente precisa ser de carro, né? Exatamente. E aí, para a gente entrar na questão de mobilidade, Ale, a gente tem uma cidade multimodal. Do teu ponto de vista, quais são as coisas práticas e o que a gente poderia, nos próximos anos, imaginar para que isso de fato melhore? Você falou até desse aplicativo do Movit. Que outras coisas, essa interligação, o que você pode dar uma visão até dos estudos que você tem feito para a gente também tá atento? Olha, eu te falo assim, eu sei, o Ronald está até acompanhando, está até comentando, mas a cidade existe um projeto de realmente interligar esses modais. O que falta realmente são esses pontos de baldeações, né? Que você possa, como hoje em São Paulo já acontece, você sair de um metrô, pegar um ônibus com a mesma passagem, né? Então, assim, como é que isso poderia facilitar e trabalhar além do bilhete ouro? O bilhete ouro você tem um cartão e você faz isso. Mas Santos não dá para pensar. O que acontece, Du, assim, não dá para pensar urbanismo. É difícil pensar urbanismo, e tem colegas aí que vão concordar comigo. Isolado. Claro que a gente precisa começar por um ponto. Vamos usar Santos como referência? Beleza.
mas Santos, ela é metropolitana. Você vê há quantos anos se discute se vai pôr uma ponte ou não vai para ligar para o Guarujá, né? Então, se não fosse algo relevante a região metropolitana, não caberia a gente estar falando isso. Então, assim, podemos usar Santos como piloto, como podemos usar Praia Grande, como qualquer cidade, desde que ela se comunique, desde que ela tenha esse plano o Ronald já comentou aqui, plano municipal de mobilidade, né? Exatamente, porque hoje, aqui mesmo, a gente tem muita migração de gente que mora em Mongaguá e vem estudar em Santos, gente que mora no Guarujá e vem estudar em Santos ou vai trabalhar nesses municípios. Então, não tem como a gente pensar... Porque imagina, um cara que mora em Mongaguá, por exemplo, o cara pega pelo menos 2, 3 conduções para vir até Santos. Tá? Hoje você já tem um VLT que vai até a Ponte dos Barreiros. Praia Grande já tem um projeto de BRT que liga até a Ponte dos Barreiros, que é o ônibus. Né? A gente já teve no passado uma linha férrea que ia até Itanhaém. Então, assim, isso tem que voltar. Claro que atualizado, claro que mais bem pensado, mas esse cidadão tem que pagar, sei lá, qual o valor, mas ele tem que se deslocar de uma forma inteligente, como você mesmo colocou. Não necessariamente do carro. O carro tem que ficar, eventualmente, como já acontece lá fora, para grandes viagens. Acho que se ele quiser... uma barreira cultural, né? Eu acho que isso é uma das coisas que acho que vem mudando com as gerações, principalmente. Eu acho que eu hoje sou uma prova um pouco disso. Eu tenho um carro alugado, né? Não tenho um carro próprio, eu optei por isso. Vejo pessoas indo nesse movimento e eu vejo que as novas gerações valorizam muito a experiência versus a questão da posse, né? E isso exatamente pode ser um caminho que ajuda. Reduziu, né? A Cartas reduziu. A molecada de hoje já não está nem querendo autoescola. Então, é uma coisa cultural mesmo. Uma das críticas que a gente tem, porque assim, quando a gente estuda sobre cidades inteligentes, e isso é uma das coisas da linha de pesquisa que a gente está fazendo. A minha orientadora está até pendurada aí na live. Lá fora, as pessoas têm algumas características que nós brasileiros não temos. Uma delas, respeitar regras. Outras, o estilo cultural deles de se deslocar por N dificuldades é diferente do nosso. O brasileiro, ele tem uma característica, então tudo que a gente estuda de fora tem que ser tropicalizado. Eu tenho que entender como é que esse brasileiro, esses brasileiros, na verdade, das regiões todas, porque a gente está aqui em Santos debatendo cidade inteligente, e você encontra debates de cidade inteligente muito mais avançados, às vezes, em Manaus. Você encontra Nossa, no Sul, então, nem se fala. O Sul já está até com BIM implantável. Né? E já trabalha com essa plataforma inteligente para projeto avançado, de longa data. Então, assim, entendo que é gradativo, entendo que a gente precisa realmente criar algum mecanismo. Gosto quando você fala que a startup, a gente já conversou isso várias vezes, já filosofamos isso em outros momentos. O conceito da startup trabalhar é muito próximo do urbanista trabalhar. Eu preciso de várias pessoas, eu preciso de informações de vários meios, eu preciso saber como é que um médico trabalha, como é que o outro... Eu preciso disso. Então, eu vejo assim, a gente conseguir esse discurso com vocês como empresa pública, com vocês como o polo tecnológico, o parque tecnológico, como o Ronald colocou há pouco, as universidades e, realmente, os arquitetos e urbanistas, juntar isso, a gente ter um grupo de informação para realmente pensar que caminho tomar e como conduzir essa cidade inteligente. Né? Como conduzir isso. Na outra live, que eu tive lá com o Ronald, uma das coisas que o pessoal até comentou, sugeriu, era de repente usar o centro histórico como um polo inicial. E eu até comentei, ele pode ser um polo inicial, não tem problema nenhum. Até porque todos os modais chegam ali e seria uma grande vitrine para o Estado, né?
seria um bom exercício trabalhar ali pelo centro. Mas não pode só acontecer, senão a gente vai ter uma ilha dentro da cidade. Sim. Atravessou a rua, você já não tem mais nada. Então, não sei, a gente pode juntar Space Moon, Parque Tecnológico, universidades. Eu acho que realmente isso é uma coisa. Você puxou esse gancho porque a Space Moon é uma empresa credenciada ao Parque Tecnológico, né? A gente tem um termo de cooperação. Hoje estamos com um projeto em parceria, né? Nem tinha falado até hoje em lives, mas aproveitando o gancho, o Comercializa Santos é uma plataforma, um e-commerce para os artistas da região, da cidade, comercializarem seus produtos nesse período da crise e surgiu uma parceria Parque Tecnológico, Prefeitura Municipal de Santos, a Space Moon e a Amazon Web Services, né, a AWS, onde a gente está construindo essa plataforma para poder auxiliar esses profissionais. Então, realmente pensando em união, né, a gente fala muito disso. E quando você falou de polo, de inovação, de Vale do Silício, né, eu até falei a questão do polo de inovação. E o polo de inovação é muito isso, essa ação conjunta, né? E aí eu destaco muito forte as empresas grandes, né? E aqui a gente tem mais dedicado, né? As empresas grandes são a região portuária, né? Então, tudo que envolve porto são as maiores empresas, comércio, né? Por questão de Cubatão, tudo mais, tem a parte de indústria. Então, você vê que tem empresas de alguns setores que têm porte para isso, né? Exatamente. E eu, como vim, principalmente no mundo de startups, fui desenvolvedor de meio corporativo, mas rapidamente fui para o meio das startups. Uma das coisas que a gente sente como uma grande barreira é quando você cria uma solução e você não tem como testar ela. Você não tem como dar uma escala nesses testes também, né? E a startup, ela é orientada a teste, né? Eu gosto muito até desse termo, orientada a teste, porque é testar, validar, medir e corrigir. Lança de novo, corrige, mede, testa, corrige de novo, até você muito rapidamente, são processos muito rápidos, né, essas validações e correções, para você muito rapidamente ter o produto ideal, né, o que a gente chama de Product Market Fit, o produto que se adequa ao que o público está disposto a pagar também. Então, quando você tem esse pensamento, primeiro você botou o cliente, no caso da Smart City, o cidadão no centro de tudo, né? Você economizou muito dinheiro, né? E você pensa de uma forma unida, né? Porque quando você tem a empresa próxima, né? E aí o gancho que eu estava pegando você está lá dentro, você desenvolveu alguma coisa, a startup geralmente é garagem, né? O pessoal ficou... Exatamente. Garagem, tudo começou em garagem. Todos. Então, imagina que ele está lá na garagem, dentro da limitação de conhecimento de mercado dele. Geralmente o startupeiro conhece mais até tecnicamente do que o mercado. E ele tem uma dificuldade para testar se aquilo é viável ou não, se o mercado é aderente ou não. Quando ele está dentro de uma indústria, dentro de uma empresa, dentro de um terminal portuário, dentro de uma empresa de transporte, o que for, é muito rápido esse ajuste. E o produto final ele sai mais rápido ainda. Então, a empresa grande, ela tem que entender que, abrindo as portas para as startups, ela está otimizando muito a reinvenção dela, né? Porque os mercados se adequam, os mercados vão mudando. Como você ganhava dinheiro antes não é como você vai ganhar dinheiro amanhã. E a tua barreira de entrada, que antes durava 10 anos, agora não dura nem 10 meses. E se as grandes empresas não estiverem atentas e de portas abertas para essas startups, a grande maioria não vai sobreviver dos próximos 10, 15, 20 anos, né? Então, o que a gente tem feito aqui é um trabalho... As nossas lives começaram muito por causa disso, Ale. Para poder divulgar melhor, né? E conscientizar. Exatamente, conscientizar, porque... e, de novo, até o aprendizado contínuo e as empresas estarem abertas a isso. E pensar em como ecossistema. E o Parque Tecnológico, eu vejo como o que pode ser o grande motor disso tudo, né? Porque aqui o Space Moon é uma iniciativa privada que tem seus limites, né? E quando a gente chega em alguns patamares, realmente, de fato, esse apoio de poder público é fundamental. Então, para a gente é uma grande satisfação estar credenciado ao Parque Tecnológico e sempre reforço a nossa total disponibilidade, nosso apoio a tudo que precisarem. Então, a gente tem um ótimo relacionamento com o pessoal lá, o Resende, a Cláudia, e todo mundo que está tanto da prefeitura quanto do parque, e tem essa visão de que, de fato, precisa ser uma união. Eu acho que
lá atrás não existia isso. E aí não entrando em governo, nem nada disso, mas Não, de geração mesmo. De geração. É livre. Acho que gerações anteriores viam muito essa questão da concorrência como um inimigo, né? E a mentalidade startup que é muito mais fácil a gente crescer junto e dividir um bolo grande do que querer ter o bolo só pra gente, né? Então, é mais até uma reflexão, compartilhando um pouco desse mundo de startup, né? Para enquadrar tudo que você tem falado aí das cidades inteligentes. E eu queria entrar um pouco na questão do humanas, né? Porque você fala muito disso, dessa conexão. Em que momento que se perdeu a questão do humanas e em que momento se entendeu que precisa voltar, né, essa questão, essa preocupação? Então, o que acontece? Na hora que você submete, né, essa questão, e não estou falando simplesmente só das pessoas que moram em situações de periferia, tá? Estou falando até em gente que mora por aqui, numa situação melhor, enfim. Mas a informática, essa informatização é difícil. Você deve ter tias, tios, enfim, que tem dificuldade até hoje para consumir um streaming. Uhum. Não consegue assistir um filme. Para eles, ainda não entrou essa cabeça. Como é que eu vou ligar minha TV, acessar isso? E é uma coisa simples. Para a gente já está normal isso, né? Eu acho que a gente entra na questão humana exatamente no momento que a gente olha para essas dificuldades. A informatização veio tão rápido e atropelando de tal forma que as pessoas foram aceitando e vão usar o que tem. Calma aí, mas eu sei usar, eu sei consumir. Né? Há um tempo atrás, a gente brincava que tudo que a gente aprende, a gente não usa uma parte do cérebro, né? Usa 10% do que a gente tem de capacidade. Eu faço uma analogia com a inteligência artificial, que é exatamente isso. A gente tem a informatização, a gente tem o meio, só que a gente não usa 1/3, se usar 1/3 de tudo que ela oferece para a gente. A gente não sabe como lidar com isso. Teve um caso recente, vou até dividir aqui, né? Que ele está em casa mesmo. Mesmo com amigos, estamos em casa. Com essa questão de ensino remoto, que não é EAD, o EAD é gravado, tem toda uma metodologia, remoto é muito real. Essa live é uma aula remota. Em casa, minha esposa, para ensinar desenho técnico, desenho normal, que todo mundo fez aí, né, em algum momento da vida, ela estava com dificuldade. Como é que você ensina desenho à mão simplesmente numa aula remota? Solução. A grande solução. Quem tem um pouquinho de visão fez o quê? 2 câmeras. Uma câmera projetada na mão e a outra câmera dando um comentário. Olha aí, já se dando sinal. Estava quietinha até agora. 2 câmeras. Ou seja, para os alunos que estão na casa deles, eles estão recebendo que informação? A mão da docente, simplesmente desenhando. Ou seja, aproximou. Eu tenho um humano. Uhum. Eu saí do robô e começo a ter um humano. Eu estou vendo aquele carinho ali na minha cara. Legal. Dá um exemplo. Eu dou desenho técnico em computador, desenho informatizado. Para mim, aula remota, maravilha, porque tecnologia casa com tecnologia. Então, quando eu tenho uma sala com 40, 50 alunos, que eu tenho que dar atenção individual no computador, que você sabe que a tecnologia demanda um tempo a mais, um carinho a mais para aquele indivíduo, no remoto funciona, porque eu estou individualmente com cada um. Eu abro a minha tela e ele sabe o que está acontecendo. Uhum. Tecnologia casa com tecnologia, mas o que é humano não casa com tecnologia, ainda não casa de uma forma, você tem que arrumar artifícios, depende de você usar um pouco a cabeça para achar esse meio. Então, quando a gente fala em cidade humana, é uma cidade que se preocupa com essa lacuna que criou do avanço da tecnologia com o ser humano que foi abduzido por ela e foi jogado no meio disso. Toma, se vira. Aprende a nadar, que é esse o caminho. Então, onde eu vejo e peço o apoio das startups, do parque, que eu falei no outro discurso, e acho que serve como lição de casa para a Space e para todos os outros, é isso. É a gente achar um meio de atender essas lacunas que a tecnologia criou, né?
com um humano que pode ser a minha tia, a sua tia, a avó, o seu pai, que às vezes está fora, enfim. A gente tem pessoas do nosso lado com nível, como eu falei logo no início, com nível intelectual razoável, ou vão para outra ponta, gente de periferia, com nível menor, enfim, que não sabe, não tem acesso, não sabe, não se sente pensado por esse avanço. Pelo contrário, tem a sensação cada vez maior de exclusão. É interessante esse isso, porque realmente essa inclusão é fundamental e a tecnologia que tem por objetivo reduzir, nesses casos, pode acabar, na verdade, aumentando ainda mais esse gap aí, né, esse distanciamento. E só uma coisa, e ela é minha tia te conhece e assiste, hein, Zezé? Vai te mandar mensagem e vai falar que ela tá vendo a tecnologia. Ela também não vê Netflix. Legal, né? E a gente só tem mais 14 minutos aqui e é um tema que eu quero muito entrar, né? Principalmente pela tua anos e anos de docência. Quando a gente fala de Vale do Silício, um movimento que você vê muito forte é a universidade muito próximo, né? A gente fala muito de P&D, de cientistas. Para quem nunca ouviu falar de startup, eu brinco muito que assim, lembra daqueles cientistas? Agora os cientistas estão pensando em negócio também, né? A startup é muito isso, é pesquisa aplicada a negócio. Deixou de pensar só em alguma coisa mais utópica e pensou também como monetizar com isso. E aí minha preocupação é um pouco nas faculdades, né? A gente sabe que essa mudança é algo que teria que ser muito drástico, né? Para a gente chegar num patamar aí de que a gente fez Stanford, Harvard, entre outras grandes universidades, que você vê que o cara mora ali. Ele mora, ele vive, ele respira. Existe um senso de comunidade, existe um senso de querer crescer ali dentro, de entrega, de ter oportunidade. E aí eu quero entender que é o que hoje eu tenho uma distância ainda, são as universidades. E você, eu sei que está ali colado. Como é que você vê esse movimento dos jovens? Eles já têm hoje informações suficientes via as universidades. Eles estão conseguindo tirar esses TCCs, esses projetos, essas teses. Estão conseguindo sair do papel? E se não, quais são alguns caminhos que a gente pode trilhar, Lê? Então, na verdade, não, né? Infelizmente, não. A gente até tentou alguns ensaios, né? Antes de lives e qualquer coisa, mas infelizmente não. Hoje as universidades, enfim, estão caminhando para outras metodologias de educação, até com essa cara mais de jogos de negócios e tudo. Isso já é um bom passo. Mas, volto a falar, falta um debate. Você sabe do meu engajamento com a questão do BIM, principalmente. Eu estou começando um discurso junto com a associação, junto com o Porto, com o Senep, para quê? Para que a gente sente, até já tinha conversado com o Ronald, para que a gente crie métricas de como que isso vai ser introduzido nas universidades, na educação, para que esse jovem já venha para o mercado com essa cabeça. Eu já debati uma vez numa live de educação exatamente isso. Hoje, infelizmente, eu sinto cada vez mais que estamos formando os futuros desempregados, porque o mercado está com uma coisa, esperando um profissional, e a gente está entregando outra. Você até comentou da entrega. Hoje a universidade está entregando o que eu me formei há 20 anos atrás, outros se formaram. Houve pequenos ajustes, mas não está mais dialogando com essa velocidade que teve. Então, eu acho que cabe bater nessa tecla, como você bate, da startup, de outras questões de inovação, criar métricas de como isso tem que ser realmente introduzido dentro da academia, e pode ser desde cedo. Desde cedo, tá? Você vê que eu vi que o João aqui na Médica até subiu há pouco. Minha filha participou de uma matéria recente exatamente com isso. Todo mundo tem o YouTube como vilão, e na verdade serve como ferramenta pedagógica, porque você trabalha comunicação, você trabalha... Então, assim, se você souber usar a tecnologia da forma correta, só que isso precisa ser ensinado por quem é da área de tecnologia, né? Eu tenho esse link por gostar, mas muitas pessoas não têm.
Então, eu acho que cabe esse diálogo de quem é de tecnologia com quem não é, desculpa, de como a gente pode trabalhar isso dentro, de uma forma mais assertiva e não simplesmente experimental. Eu acho que falta esse contato, juntar realmente para criar essa metodologia de como trilhar esse ensino. Legal. Ó, acho bem de encontro com o que a gente está falando, o Ricardo, um grande parceiro nosso, ele mandou aqui, como chegar à cultura da universidade, essa parte do aluno, quando a gente está falando de EAD, né? Por mais que não seja o EAD, né? Mas com essa distância, como é que a gente consegue isso? Então, é o que eu falei, no projeto pedagógico, é exatamente nisso, Edu. Eu acho que tem que sentar com quem trabalha com isso junto com os acadêmicos e falar, olha, eu preciso receber desse jeito a informação. Como é que a gente vai trabalhar jogos gamificados dentro dessa tua área pedagógica? Porque hoje a pedagogia ela trabalha exatamente com isso, com gamificação, jogos de negócio, na disciplina. Só que quem produz sou eu, Alessandro, ou qualquer outro professor. E se você não gosta, você não é capacitado a isso, você não teve esse treinamento a isso. Ou se teve, não teve com a pessoa correta. Né? Você vê que da noite para o dia, na virada da chave, todo mundo teve que virar remoto. E tu pega aquela tiazinha, professora da alfabetização, com 40 anos alfabetizando, ela se vê hoje na frente de um computador tendo que ensinar alfabetização. Ela não foi preparada para isso, ela não sabe lidar com isso. Então, acho que cabe esse exercício. Esse gancho que você acabou de fazer em relação ao não preparo, talvez até dos educadores com essa questão de tecnologia, é o que a gente fala de empreendedores. A gente fez um reporte de mercado aqui da Space Moon, eu tive o prazer de fazer o prefácio, e uma das coisas que eu falo muito é isso. Não existe um ensino de empreendedorismo desde a base. Né? Então, não. Hoje você e é da base, viu? Eu defendo, isso é lá dos 6 anos, começa lá embaixo. Você pode ensinar planejamento, gestão, numa linguagem infantil que ele não perceba que ele está tendo, mas quando ele tiver consciência, ele sabe que ele já viveu isso, já faz parte de uma disciplina. Sim. De uma rotina de vida. Porque é o comparativo muito que eu faço com os Estados Unidos, né? Onde o jovem ele é preparado desde cedo a empreender, se quiser, né? Eu sempre também gosto de fazer esse paralelo, não é todo mundo que também é empreendedor, mas hoje no Brasil as pessoas se tornam empreendedor pela necessidade e não pelo planejamento, pelo desejo, né? Existem alguns loucos aí que nem eu que acaba indo mesmo assim, sem ter tanta oportunidade. Mas você vê que nos Estados Unidos a pessoa se prepara, ela se planeja, né? Você vê no Japão quanto as coisas não são planejadas antes de serem executadas. E no Brasil, o comentário até que eu fiz a pessoa fica desempregada, vai empreender. Tá faltando comida, vai empreender. E isso não é o ideal para uma empresa, né? A gente sabe que a empresa tem um tempo de maturidade até ela conseguir se financiar. E se o gestor não está bem capacitado, e isso financeiro, mas questão de liderança, montagem de time, e aí que a gente podia ficar o dia inteiro falando sobre isso. E se ele tivesse esse preparo desde a base, ele teria se planejado para isso. E aí, pelo que você está me passando, é um cenário muito parecido, no final das contas, com essa questão de essa geração, e acho que até é um choque cultural, né, Ale? Porque também não dá para culpar ninguém. Essas pessoas também por não estarem preparadas, porque na geração delas também não foi preparado para elas estarem agora ensinando dessa forma, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que cabe, volto a falar, é uma lição de casa, pode ser, eu sei que a Space tem o Space Educa, trabalhar isso, chamar esses formatadores de curso para conversar. Como é que isso pode ser inserido nesse aprendizado? Desde a base ou só no universitário, enfim, o que couber para daí sim, gradativamente, em, sei lá, 5 anos, vamos chutar uma data, a gente começar a ter tanto professores quanto pessoas com essa cabeça. E a questão das cidades, né? O quanto você vê que esse impacto pode refletir? Não necessariamente apenas nessa questão de futuro, sim. Mas esses projetos saindo do papel, né? O quanto de impacto você vê para a cidade, né? Já que a gente tem pouco tempo, assim, mas alguns tópicos que você vê que pode melhorar de fato a vida do cidadão.
Não precisa ir muito longe, Du. A gente vai direto na redução, na geração de resíduos. Você começa a ter um modo de vida mais sustentável, inteligente. Se eu ando de menos carro, ando de transporte público, eu já estou gerando menos monóxido de carbono. Se eu tenho aplicativos, eu tenho um modo de deslocamento, eu tenho um lixo mais inteligente, uma gestão de resíduos mais inteligente. Ou seja, eu começo a ter um fluxo caminhando realmente para um mundo melhor, né? E não é utopia, não é pensar em Guerra nas Estrelas, não é isso. As câmeras de segurança da cidade já vão nessa linha, né? Você vê que hoje já vão. Cada um assalto pega aquelas câmeras rapidamente, a polícia chega, né? Já é nessa linha de Smart City, né? Exatamente. Existem sonhos aí que hoje, pelos postes, a pessoa, através do relógio, já seria monitorada. Então, se eu estou passando mal, se eu desmaiar na rua, automaticamente uma ambulância já vem. Já existe projetos em Smart com essa cabeça, que o próprio poste seja o detetor das pessoas que transitam pela cidade. Então, assim, tudo é possível, né? Só que eu acho que não adianta ir, e se você analisar, a gente voltar lá no Jetson para ir encerrando esses minutinhos aí, o Jetson, ele vive nesse conflito. Você vê que ele reclama do cansaço no trabalho, ele reclama do trânsito, ou seja, a gente tem que ir realmente para o humano, entender e aliviar esses problemas, senão a gente vai estar no futuro projetado com cara de Jetsons e vivendo os mesmos conflitos que a gente vive até hoje. É isso que vai acontecer. Essa reflexão foi excelente, Ale, porque a gente só atualiza os problemas, né? Responde essa do Peter aí para fechar. Como é que a inteligência artificial vai contribuir na educação? Eu tenho minha visão, que eu sou a favor dos óculos de realidade virtual para tudo. Não, até dando um briefing, né? A gente aqui dentro está com uma startup para ajudar na educação jurídica através de óculos de realidade virtual. Então, assim, não só acredito, como estou trabalhando com isso também e vejo como futuro. E aí, até dando esse exemplo mais prático, o ensino do direito é o mais defasado que existe, né? Ele é ensinado como era ensinado, sei lá, 100 anos atrás, né? Não vou nem me arriscar aqui em números, Sim. mas é uma coisa que não teve essa evolução. E as novas gerações, elas precisam, elas anseiam por isso. Essa questão é que se a gente fosse, daria para entrar só nesse assunto, a questão do déficit de atenção, essas novas gerações, elas não têm mais essa capacidade cognitiva de ficar lendo livros e livros e livros. Então, o processo de aprendizado, ele é fundamental ser atualizado, né? Então, não só acredito, como sou um entusiasta desse movimento. Como a gente até comentou uma vez, né, Edu, só para fechando, visitas técnicas. Imagina as faculdades de engenharia, arquitetura, enfim, com óculos, eu podendo estar numa fábrica, estar numa obra sem risco e tendo essa sensação, simular. Então, acho que vale esse esforço e acho que dá para abrir até uma pauta, talvez não comigo, com outra pessoa, para debater exatamente isso, como inserir isso na educação de uma forma tão legal. Não, eu gosto quando da live a gente já sai com provocações aí para continuar. E Ale, queria te agradecer, a gente já está aqui na contagem. Dá um sorriso aí para eu tirar a nossa tradicional foto aí. Foi. Ale, cara, te agradecer pelo tempo aí dedicado aí pra gente. Foi um baita de um conteúdo. Infelizmente limitados a 1 hora aqui de Instagram, porque senão daria para ficar por muito tempo. E te agradecer muito, parabenizar pelo trabalho que você tem feito, né? Eu tenho acompanhado de perto há muitos anos e sabe que pode contar sempre com o apoio tanto do Eduardo quanto da Space Moon. Vamos junto aí, unir forças aí para cada vez mais fazer coisas de impacto aí pela nossa região e pelo país aí, pelo mundo, quem sabe. Vamos sim. Obrigadão, Edu. Valeu, Ale. Pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. A gente vai deixar também, o vídeo vai ficar gravado. Quem puder compartilhar qual foi o tema que vocês gostaram mais aí, pra gente vai ser bem bacana para depois a gente poder fazer mais material com isso. E aí, quem sabe, pós-corona, a gente gravar um YouTube, hein, Ale? Vamos embora. Depois. Valeu, tá Ale. Feito. Obrigadão. Semana que vem, quinta-feira, estamos de volta aí. Bom feriado para quem é feriado hoje, quem não foi antecipado. Bom descanso, pessoal. Valeu. Boa semana. Valeu.